O filho do caminhoneiro encontra sinal estranho na lama da BR-319. 33 anos após o desaparecimento. A BR-319 é um lugar traiçoeiro, uma serpente que desenha seu caminho entre a floresta. A névoa sempre parece se arrastar, como se tivesse vontade própria. E em setembro de 1991, meu pai, Roberto Andrade, desapareceu aqui. A gente sempre escutava as histórias. Caminhoneiros falando de luzes estranhas, de barulhos que não deveriam estar ali, como se a estrada quisesse engolir os que se atreviam a cruzar sua fronteira. Aquela mistura de diesel e medo nunca saiu da minha mente. Cresci com a dor de não saber, e agora 33 anos se passaram. Cheguei à conclusão de que tinha que voltar. Era hora de enfrentar os fantasmas. Meu coração batia forte dentro do peito enquanto eu dirigia. A cada curva, uma expectativa crescente, uma mistura de esperança e dor. Minha mãe, Dona Lúcia, sempre disse que a verdade estava enraizada entre as árvores, esperando para ser descoberta. E eu estava prestes a buscar essa verdade. Quando cheguei à BR-319, o chão, coberto de lama espessa, parecia querer me puxar para dentro, como se a própria estrada estivesse viva. Estacionei o caminhão e saí. O silêncio era de cortar o coração. Os pássaros não cantavam. Era uma atmosfera densa, pesada, como um manto escuro cobrindo tudo ao meu redor. E então, em meio à lama, algo chamou minha atenção. Um brilho, um reflexo que parecia ter vida própria. Mas não era ouro. Era parte do caminhão do meu pai. Um pedaço de metal enferrujado, perdido entre os vestígios do tempo. O nó na minha garganta apertava, e eu avancei mais, como se cada passo pudesse revelar mais do que havia se perdido. Conforme me agachava, passei a mão na lama e comecei a desenterrar pedaços do passado. Cada fragmento que eu puxava para fora parecia contar uma história esquecida. Fiquei paralisado. Eram partes do caminhão, mas também eram lembranças dele, risos compartilhados e conversas sob as estrelas. Mas a sensação de que tinha algo mais ali só aumentava. Olhei em volta, como se alguém estivesse me observando. O peso da solidão aumentou. Senti que não estava sozinho. Algo na escuridão parecia me seguir, observando cada movimento. Lembrei das histórias que minha mãe me contava. Rumores de uma presença, algo que tinha poder sobre a estrada. A ansiedade crescia e uma vozinha dentro de mim perguntava: será que eu devia continuar essa busca? Havia forças em jogo que eu não compreendia, e o medo começou a se misturar à proteção que desejava para minha mãe. Recuperei mais pedaços. Eram como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que precisava resolver. Quais segredos estavam enterrados aqui? O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? O que havia feito meu pai desaparecido? Meus sentimentos estavam confusos, coração acelerado e uma mistura de esperança sufocante. E no fundo, eu sabia que tinha que ir a fundo. Mas até onde eu estaria disposto a ir para desvendar a verdade sobre meu pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O homem estava ali, parado no meio da lama, aquele silêncio opressivo cercando-o. Eu, como caminhoneiro já rodado, sabia que aquele lugar tinha história. Uma história pesada. Meia-noite adiantada. O som do motor do meu caminhão roncando atrás de mim. Eu estava encostado no acostamento. O cheiro de diesel misturado com a umidade da floresta invadia o ar. E eu só pensava, o que ele vai encontrar? Eu olhei para o lado, vi aquele jovem se agachando. Sabia que ele estava revivendo as memórias do pai perdido. Eu tinha meus próprios fantasmas, então pedi para ele não fazer besteira. Cuidado, moço, essa estrada não perdoa. A voz dele veio baixa, entrecortada. Eu preciso saber, mas meu amigo, saber pode ser um fardo, um preço caro a se pagar. O brilho na lama aumentava e ele parecia hipnotizado. Fui me aproximando, sentindo um nó no estômago. Algo me dizia que não estava certo. Então, um estalo, um barulho vindo do mato. Ele parou, olhou para mim e eu podia ver o medo nos olhos dele. Com uma misturada de tensão e curiosidade, olhei também. A neblina parecia ganhar vida, como se algo estivesse se movendo. Tem alguém lá? Perguntei, mas a resposta ficou presa na garganta. Foi aí que, de repente, uma sombra surgiu. Uma figura alta, envolta em uma névoa densa. O coração disparou. O pavor se misturava com o ar pesado. Nunca vi nada parecido. O moço começou a recuar. As palavras dele eram só um sussurro. O que é aquilo? A figura andou na nossa direção e eu me preparei para arrancar com o caminhão se precisasse. Mas algo no olhar dela prendia, chamava. Era uma mulher. Os olhos dela brilharam como as luzes do meu painel à noite. Ela parou na frente dele e o choque foi claro. Ele a conhecia. Mãe, ele quase gritou. E eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A mulher parecia uma ilusão, mas tinha uma expressão de dor e alívio, tudo junto. Eu não queria que você viesse aqui. A voz dela estava carregada de emoção. O garoto não sabia se chorava, se sorria ou se tinha mesmo um pesadelo. A mão dele se estendeu, mas antes que tocassem, a mulher desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Ele se virou para mim, pálido como um papel. O que foi isso? O que eu vi? Eu não tinha resposta. Minha mente girava. Se aquela era a mãe dele. O que ela fazia ali? E mais, ela sabia algo. Ali estava o nó que faltava na história. Perguntas ferviam na minha cabeça. Como poderia ela estar viva e ele nunca ter confirmado isso? O que realmente havia acontecido naquelas noites de setembro? E agora, meu amigo? O caminho à frente se bifurcava. Eu sabia que a estrada guardava segredos sombrios, mas o mistério só estava começando. O que fazer? Seguir pela mesma estrada ou desviar o curso? O silêncio pesado nos cercava, e eu tinha certeza de que, agora, nada seria como antes. A estrada estava prestes a revelar suas próximas surpresas. E eu estava dentro desse enredo cheio de perigos e verdades escondidas. O homem ali estava paralisado e eu não sabia o que pensar. Aquela figura que apareceu, a mãe dele, era um golpe, uma mistura de sentimentos que não se explica. Eu já tinha visto muito na estrada, mas nada que se comparasse a isso. O ar pesado e o nó na minha garganta só aumentavam. Olhei para ele, o rosto pálido,
Isso não pode ser real, pensei. A gente se ficou ali, sem saber o que fazer. A névoa parecia chorar, cobrindo tudo com uma tristeza densa. O silêncio era absoluto. Depois daquela visão, tudo parecia diferente, como se a estrada tivesse mudado de cara. Eu não queria sair dali. Mas o impulso de pegar a estrada e ir embora apertava no meu peito. De repente ouvi um barulho, como um motor roncando. Olhei para o meu caminhão e as luzes estavam piscando. Que diabo está acontecendo? Pensei. Meus amigos sempre falavam que essa estrada tem vida própria, o espírito imortal que não perdoa quem entra nela. E agora eu estava começando a acreditar. Vamos embora, eu disse, pegando meu chapéu e dando um passo para trás. Algo não cheirava bem. Mas antes que pudéssemos sair, um estrondo ressoou na estrada. O chão tremeu e as árvores pareciam sussurrar. O moço ficou frozen e eu também. Meu coração disparou e então surgiu uma luz. Era forte, ofuscando tudo. Mais rápido do que pude piscar, vi uma luz vindo do meio da mata, como se alguém tivesse acendido um farol. Olhei para ele e o medo nos olhos dele multiplicou o meu. O que é isso? Ele sussurrou. A luz foi ficando mais intensa, como se estivesse vindo em nossa direção. Eu gritei. Corre! A gente precisa sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, tudo aconteceu muito rápido. O chão todo ao nosso redor começou a se abrir. Por um segundo, eu pensei que a estrada estava cedendo. A poeira subiu e o barulho da terra se espatifando ecoava. Minhas mãos tremiam enquanto eu empurrei o mocinho para longe. Tentava tirar ele de perto da beirada. E, num piscar de olhos, o que eu vi? Um caminhão. Mas não era qualquer caminhão. Era o caminhão do pai dele. Ou, pelo menos, era a sombra dele. Uma imagem embaçada começando a surgir, coberta por lama e mato. Não! Não pode ser! Eu gritei. Mas era. O caminhão que ele achava perdido estava lá, como se estivesse emergindo do inferno. Ele ficou paralisado e eu vi a lágrima escorrendo pelo rosto dele. Era como se a estrada estivesse lhe mostrando o passado. Mas a maior surpresa veio quando a figura da mãe dele apareceu de novo. Era como um eco do que vi há pouco, e a expressão dela estava mais intensa, mais real. Vão embora! Ela gritou. Vocês não deveriam estar aqui. O coração quase saiu pela boca. O que estava acontecendo? Eu não tinha mais controle. Olhei para ele e ele parecia ter entendido algo que eu não. Nós devemos descobrir a verdade, disse ele. Mas como? Com essa estrada se desmanchando ao nosso redor? E aí, meu amigo, o nó na minha garganta apertou de novo. O que mais essa estrada escondia? Estava tudo em jogo. Estava na hora de decidir. E naquele momento, eu só tinha uma certeza. A verdade não era uma estrada fácil. E o que viria a seguir, bem, isso eu ainda não sabia. Era um momento decisivo. A aventura só estava começando, e a estrada poderia estar guardando muito mais do que imaginávamos. O chão tremeu sob nós, e o tempo parecia desacelerar. A luz da estrada se intensificava como um farol em meio à escuridão. Era inquietante ver aquela figura, a mãe dele, que havia desaparecido como um sonho sombrio. Ele estava paralisado, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A tensão subia e eu podia sentir meu coração disparando. Vamos sair daqui! Gritei, puxando-o pelo braço. Mas ele estava em transe, fixado na luz que pulsava na escuridão. Não poderia ficar ali. A estrada estava dando sinais de que não éramos bem-vindos. A névoa dançava de um jeito estranho,
como se estivesse nos empurrando para longe. Tirei o olho da estranheza à nossa frente e olhei para o meu caminhão. As luzes piscavam freneticamente agora. Algo estava muito errado. O motor roncava mais alto do que nunca, como se estivesse se manifestando com a sua própria voz. Uma inquietação cresceu em mim. Não era normal. Comecei a caminhar em direção ao meu caminhão, puxando o menino na esteira da tensão. Então, um som abafado começou a emergir debaixo do peso da lama. Era um eco, mas não qualquer eco. Era como se algo estivesse se arrastando. O chão continuava a tremer. Olhei para ele e ele parecia estar despertando de um pesadelo. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz trêmula. "Não sei, mas melhor partirmos antes que seja tarde demais." Mal terminei de falar e do nada. Uma luz chamou nossa atenção. Não era apenas qualquer luz, parecia uma lanterna, mas debaixo da terra, luminosa como o dia. Antes que eu pudesse processar, o chão se abriu com um estrondo e uma fissura se formou sob nossos pés. O som era como um grito da própria estrada. Eu mal consegui puxar o garoto para trás quando a fissura se alargou. Era como se a terra estivesse se decompondo, revelando um mistério há muito enterrado. Então, algo começou a emergir da fenda. Um objeto, coberto de lama e mofo, apareceu lentamente. "Que diabos é isso?" perguntei, meu coração na boca. Era um medalhão. Um medalhão com um símbolo que parecia familiar. Olhei para o garoto. Ele estava em choque, os olhos arregalados mais uma vez. "É do meu pai! Eu já vi isso em uma foto!" Sua voz tremia, mas havia uma chama de determinação nos olhos dele. Não fazia sentido. O medalhão tinha detalhes que pareciam conectar-se a histórias que eu ouviria de outros caminhoneiros, sobre um grupo que havia sumido na BR-319 anos atrás, guardião de uma verdade obscura. Eu sempre pensei que eram apenas histórias de estrada, lendas inventadas para assustar os novatos. A fissura começou a se alargar ainda mais, e uma onda de calor emanou dela. A terra parecia viva, pulsando, como se quisesse nos engolir. Olhei novamente para o medalhão. "Preciso pegá-lo", pensei, mas a urgência da situação me puxava. "Vamos, é hora de ir!" gritei, enquanto a estrada chorava ao nosso redor. Mas ele hesitou. E se isso nos mostrar a verdade? Ele estava colado na fissura, enquanto o medalhão brilhava lá embaixo como um farol. E se o que enterramos aqui puder nos libertar? Aí eu percebi, o menino já não era mais o mesmo. A busca por respostas havia acendido algo nele. O que mais estava envolvido nisso tudo? Que verdade ele realmente queria descobrir? Enquanto a fissura se alargava e a estrada parecia se abrir, uma ideia surge na minha mente, como um estalo. E se isso for armadilha? E se nós não estivermos sozinhos aqui? O medo se espalhou pelo meu corpo. Olhei para ele e, naquele instante, algo dentro de mim sentiu que a estrada estava guardando muito mais do que imaginávamos. Poderia ser o fim da nossa busca, ou o começo de algo muito mais sinistro. "Vamos, antes que seja tarde demais!" implorei, mas o garoto já estava decidido. O medalhão chamava, e a verdade, por mais perigosa que fosse, parecia estar bem ali, à vista. E eu me perguntei, o que realmente sabemos sobre a estrada e seus segredos? O que mais a BR-319 nos revelaria? O chão tremia sob nós, e a luz parecia nos engolir. O garoto tinha um olhar fixo, como se estivesse hipnotizado. Mas eu sabia
que aquilo não era bom. A estrada não tinha misericórdia, e o peso da situação quase me sufocava. A luz lá embaixo reluzia, o medalhão chamava, mas alguma coisa me dizia para correr. Eu olhei ao nosso redor, e era como se a própria BR-319 estivesse viva, nos vigiando. "Vamos sair agora!" eu gritei, puxando o menino pela mão. Mas ele não queria se afastar. Os olhos dele brilhando com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. O peso da busca pela verdade o tinha transformado. "Eu preciso saber o que aconteceu com meu pai", ele insistiu. E eu podia entender, mas era arriscado demais. Então, do nada, ouvi um rugido. Um som profundo, quase como um trovão, vindo da estrada. A terra ao nosso redor começou a tremer com mais força, como se estávamos vivendo uma cena de filme de terror. "O que é isso?" murmurei. Foi quando uma luz mais intensa surgiu do que pareciam ser as entranhas da estrada. Era tão forte que me forçou a fechar os olhos. Quando finalmente os abri, vi algo que me gelou o sangue. Não era apenas um caminhão, mas um caminhão envolto em sombras. A imagem dele era distorcida, como se tivesse vindo de outra dimensão. O que estava acontecendo ali? Essa estrada era uma armadilha. A figura do pai do garoto, levei um susto e girei o corpo. A mulher aparecendo de novo. A mãe envolta em uma névoa, olhos cheios de dor. "Vão embora!" ela gritou. Mas havia uma urgência no seu olhar que me fez tremer. Eu sabia que algo estava muito errado, mas a verdade parecia ao nosso alcance. A figura do caminhão começou a se solidificar no ar. Era como se estivesse viva. E lembro de um amigo que sempre me dizia que a estrada tinha seus segredos. Um cara tarado que sempre falava que a BR-319 guardava mais do que histórias. Que sorri, mas o medo me consumia. E antes que eu pudesse raciocinar, o chão sob nós se abriu ainda mais. Ouvi vozes sussurrando, como se entidades ocultas se manifestassem. "Vamos!" eu gritei, puxando o garoto. Mas o medalhão o chamava de volta. Ele hesitou, e nesse momento, tudo mudou. Uma sombra emergiu do chão. Uma forma grotesca, quase humana, mas monstruosa. Um arrepio percorreu minha espinha. O que era aquilo? Não era um espírito. Era algo muito mais denso, pesado. Fui tomado por um pânico profundo. E ali, naquele momento, tudo fez sentido. Os boatos da estrada, as histórias macabras contadas em paradas. Havia uma conexão com o que vínhamos descobrindo. O passado e o presente se entrelaçavam ali. E a verdade, tão desejada, era cercada de mistério e terror. Todos os caminhoneiros estavam certos. Essa estrada cobrava um preço, e a cada revelação, ficávamos mais expostos, mais vulneráveis. Eu olhei para o garoto e pronto, eu sabia. A verdade que ele tanto procurava poderia ser a sua condenação. "Precisamos ir", eu disse meio sem fôlego, mas ele só balançava a cabeça, preso naquela busca desesperada. Tudo estava se transformando em uma corrida contra o tempo e contra algo que eu não conseguia entender. Antes que pudéssemos tomar qualquer decisão, a sombra avançou e eu senti o quente sopro do medo. "O que vamos fazer agora?" perguntei, sem esperar resposta. Sabia que a estrada estava prestes a nos revelar muito mais do que esperávamos. Onde aquilo tudo ia parar? A dúvida me consumia e a cada segundo, sem preocupação, a situação se tornava mais insuportável.
o que levaria ambos a descobrir a verdade final. O chão debaixo de nós tremia, e a luz que emana da fissura parecia um farol em meio à escuridão. Aquela sombra, um eco da estrada, pulsava como um coração inquieto. Senti meu estômago revirar. A gente precisa sair daqui, garoto. Gritei, mas ele estava paralisado, com aquele olhar fixo na luz, como se estivesse hipnotizado. Os sons da floresta ao redor se tornaram um silêncio opressivo. O medo fazia o ar esfriar e eu mal consegui respirar. As luzes do meu caminhão piscavam, como se pedissem socorro. Eu sabia que a BR-319 não era um lugar comum. Sempre ouvi histórias de pessoas que se perderam aqui. Histórias que eram mais do que meros boatos. Mas ver tudo isso diante de mim, isso era real. Com um puxão, tentei arrastar o menino para longe da fissura. Vamos, não temos tempo. Mas ele não se movia. O medalhão reluzia, com um brilho que o puxava, e uma parte de mim queria entender o que estava acontecendo. A outra parte só queria fugir. E então a sombra começou a se expandir. Era uma coisa grotesca, sem forma definida, mas que parecia feita de pura escuridão. Um pavor gelou meu sangue. O que era aquilo? E de repente a luz ofuscante se tornou uma explosão. Uma onda de calor nos atingiu em cheio. Eu gritei, corre! E arrastei o garoto, mas a sombra era rápida. Sentia como se estivesse jogando um cabo de aço ao meu redor. Uma brisa forte soprou. Parecia que a floresta estava prestes a desabar em cima de nós. Não olhe para trás, berrei. Minhas mãos tremiam, mas não tinha escolha. Se a estrada queria nos engolir, eu não ia deixar. Quando olhei para trás, vi a mulher, a mãe dele, um fantasma em meio à névoa. Vocês não deveriam estar aqui, ela gritou com uma dor que cortava o coração. Meu instinto foi de correr, mas ele, que se aproximava dela, parou novamente, como se fosse imã. Eu estava a um passo de me descontrolar. Esse não é o lugar que você pensa que é, eu gritei. Mas a necessidade de respostas estava mais forte do que o medo. E justo nesse momento, a sombra se lançou numa rajada de escuridão, tentando nos cercar. Foi então que, de repente, um barulho ensurdecedor cortou a pressão no ar. O motor de um caminhão ecoou na estrada. Uma salvação ou um aviso? Não consegui pensar. Quando olhei, vi um grande caminhão de carga vindo em nossa direção. O problema? O caminhão não tinha motorista. A luz dos faróis se espalhou e aquele monstrosão parecia querer almejar a fissura. Eu não acreditei. Poderia ser a salvação ou a condenação. A velocidade a que se aproximava deixou meus sentidos em alerta. A BR-319 estava viva e ela estava se mostrando a nós. E, amigo, naquele momento eu me perguntei: quem estava realmente no controle? A sombra rugiu novamente e eu senti que a estrada ia fazer o pior. Olhei para o garoto. Ele parecia entender algo que eu não compreendia. Se a verdade estiver lá, eu vou pegar, ele disse, determinado. E o meu coração disparou. Ele estava arriscando tudo. Mas e se a verdade custasse algo muito mais alto do que ele estava disposto a pagar? O caminhão descontrolado se aproximava e a estrada começou a se abrir aos nossos pés. Eu tinha que agir rápido e o tempo estava escasso. O que fazer, amigo? O mundo estava prestes a se desdobrar de um jeito que nunca pensei que veria. Dali em diante, tudo mudaria. Mas a pergunta estava no ar. Que preço estávamos prestes a pagar pela verdade?
O chão tremia sob nós, e a luz na fissura parecia um farol em plena tempestade. O garoto estava fixado na luz, quase como se estivesse hipnotizado. "Vamos sair daqui, rapaz!" gritei, puxando ele pela mão. Mas o moleque não se mexia. Era como se tivesse encontrado um tesouro que ele sonhou por toda a vida. O medalhão brilhava lá embaixo, e naquele instante percebi que a verdade custava caro. Enquanto isso, uma sombra se formava. Era grotesca, um verdadeiro pesadelo. Olhei de relance para ele e vi o medo dizendo sem palavras que eu estava certo para querer fugir. O som do motor do meu caminhão rugia lá atrás. As luzes pareciam piscando como se pedissem socorro e eu sentia a adrenalina pulsar nas veias. "A gente precisa sair, agora!" insisti. Mas o garoto estava paralisado. A expressão dele se transformou em uma espécie de devoração pela verdade. "Mas isso que a gente descobrir aqui muda tudo. Isso eu encontrar meu pai", disse ele, com um brilho nos olhos. Mas, cara, eu sabia que esse lugar não era normal. O que aquela estrada tinha de tão sinistro? Os boatos já rolaram muito tempo, mistérios enterrados. E o medo não era só meu. O ar parecia sufocar, então a sombra se expandiu mais, como se estivesse viva. O chão tremeu e do nada um rugido profundo cortou o silêncio. Olhei ao redor e neste instante a luz que vinha da fissura se tornou ensurdecedora. Era como se a estrada quisesse se abrir de vez diante de nós, revelando algo que não devíamos ver. "Corre!" eu berrei novamente, arrastando ele para longe. Mas o garoto simplesmente não cedia. Ele estava preso naquelas emoções todas. Olhei para o medalhão. Uma aura brilhante iluminava tudo. Sim, a verdade, mas a que custo? Pensei. De repente, o som do motor do caminhão foi abafado. Um silêncio ensurdecedor tomou o lugar. E sem um aviso, a sombra se lançou em nossa direção. Uma massa escura e maligna. "Desgraça!" gritei, puxando o moleque atrás de mim. O coração acelerado parecia querer sair pela boca. Apliquei força na mão dele e o medo corria na minha espinha. Eu só queria que ele acordasse. Só queria que ele visse que o destino estava ali, à nossa frente, se despedaçando. E em um piscar de olhos, tudo mudou. A luz do caminhão que vinha se aproximando disparou como um foguete, mas não era um caminhão qualquer. Quando eu vi, levei um choque. Era o caminhão do pai dele, com o símbolo do medalhão estampado na lateral. O que era aquilo? Um simples caminhão? Ou uma armadilha sinistra da estrada? "Isso é real?" murmurei, sem saber se aquilo realmente acontecia. Eu já havia visto muita coisa, mas aquilo estava além de qualquer estrada que já percorri. Que reviravolta! A estrada parecia ter feito um loop no tempo, jogando na nossa cara tudo o que tínhamos medo de enfrentar. O que era verdade a ti? O que era ilusão? O garoto, com os olhos saltando, parecia entender algo que eu não. "Eu preciso ir até ele. Meu pai pode estar ali", ele disse com uma determinação que era quase palpável. "Você não tem certeza do que vai encontrar", eu gritei, mas o olhar dele estava decidido. Ele parecia querer descobrir mais do que só o passado. E, amigo, aquela determinação me gelou o sangue. Eu sabia que, se ele estivesse certo, a jornada por trás daquela verdade poderia ser nossa perdição. E assim, em meio ao caos, a sombra avançava, e a estrada ressoava com um eco de histórias não contadas. "O que vamos fazer agora?" pensei em desespero. As luzes do caminhão piscavam freneticamente.
E a estrada estava prestes a revelar muito mais do que jamais imaginamos. O que vou fazer? O que realmente sabemos sobre quem somos e o que queremos? E o que ainda está por vir? O chão vibrava como se a estrada estivesse viva, e o coração batia forte dentro da minha caixa torácica. Eu nunca vi nada igual, meu amigo, eu disse, olhando para aquele garoto perdido na história do pai. Ele continuava ali, a luz do medalhão refletindo esperança e confusão em seus olhos. Vamos, garoto, precisamos sair antes que isso aqui desmorone. A tensão no ar era palpável e o medo contagiava. A sombra avançava, uma escuridão que instigava o pavor. Eu já tinha rodado muitos quilômetros, visto muita coisa estranha na estrada. Mas isso era algo que ia além do que qualquer caminhoneiro já havia dito. A estrada estava revelando seus segredos de maneira violenta. O que vamos fazer agora, hein? Perguntei a mim mesmo, a mão trêmula na porta do caminhão. Ao mesmo tempo que olhava para o garoto, ele estava paralisado, fixo na luz, e eu sabia que não devia perder a chance de tirá-lo dali. Senti meu estômago apertar. Vem, precisamos ir. Não temos tempo. Puxei ele para trás, mas ele estava determinado. Então, como num filme, o chão sob nós se abriu ainda mais. Um estrondo. A terra se dividiu e assim a luz da fissura se intensificou. O que estava acontecendo ali? Em meio ao caos, um barulho de motor distante começou a se aproximar. Um caminhão, grande, reluzente, uma verdadeira fera da estrada. Mas não qualquer caminhão. Era o caminhão do pai dele. Quando a poeira assentou, pude ver a imagem dele na lateral, o mesmo símbolo do medalhão reluzente. Uma onda de emoções me atingiu. Isso é uma armadilha ou um sinal? Pensei, o coração acelerando. Será que ele está vindo nos salvar ou nos condenar? Isso estava além da minha compreensão. Eu preciso ir até ele, o garoto disse de novo, os olhos fervendo, como se tivesse encontrado o tesouro. Meu pai pode estar lá. Eu olhei ao redor, alerta. Mas o que custa essa verdade, menino? Você já parou para pensar que isso pode ser o fim? O medo me consumia. A sombra começou a se expandir e um gemido profundo ecoou na estrada. Meu corpo reagiu, um instinto de sobrevivência gritando em mim. E enquanto tudo acontecia, a lona do caminhão começou a tremer, como um aviso. Corre! Gritei, mas ele hesitou novamente. A necessidade de respostas quase o dominava. De repente, a sombra rugiu, e uma nova onda de pânico tomou conta de mim. Vamos, agora! Eu gritei, arrastando o garoto com força, e nesse instante, uma explosão de luz iluminou a cena. Olhei para o caminhão do pai dele e, em vez do que eu esperava ver, uma figura apareceu na porta. Era ele, o pai, mas parecia diferente, como um espectro. Ele estendeu a mão, não em sinal de saudação, mas em um ato desesperado. Vão embora, não é seguro. A voz dele ecoou e um arrepio percorreu minha coluna. Mas antes que pudesse compreender, a sombra avançou e o medo tomou conta de mim. Mas ali, meu amigo, foi que tudo mudou. O motor do caminhão começou a ferver. Um cheiro de queimado invadia o ar. Merda. Pensei, o que está acontecendo? E sem tempo para pensar, a luz do farol se apagou, como se o próprio caminhão tivesse sucumbindo à escuridão da estrada. O garoto começou a gritar, a figura do pai desaparecendo como fumaça. O que está acontecendo, velho? Eu não sabia. A estrada tinha suas próprias regras. E naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre a BR-319, tudo o que aprendi na estrada, parecia desmoronar. O que era real
e o que era apenas um eco das histórias que nos contavam. Senti que a estrada estava prestes a se revelar em toda a sua malícia. Vamos, rápido, mas não pare de correr, gritei. O que mais essa estrada estava escondendo? O ar ficava mais pesado e eu sabia. O próximo passo poderia ser o mais perigoso de todos. O chão ainda tremia sob os nossos pés, e eu sentia a adrenalina e o medo se entrelaçando em meu peito. O menino estava paralisado, os olhos fixos na luz que emanava da fissura, como se estivesse vendo uma esperança brilhante. A sombra avançava, e eu sabia que não podia mais hesitar. Vamos, garoto! Temos que sair agora! Gritei, puxando para longe da abertura que parecia querer nos engolir. Mas ele estava como hipnotizado. Os olhinhos dele brilhavam, e eu via a batalha interna, aquela dúvida entre a verdade e o perigo. O que era mais forte? A necessidade de saber sobre o pai ou o instinto de sobreviver? Você não entende. Eu preciso saber o que aconteceu com ele. Ele pode estar ali, disse ele, quase desesperado. E eu queria gritar, mas não conseguia. Andei de volta, puxei ele pela mão e fizemos alguns passos. Mas a sombra pulsava, como se estivesse se preparando para atacar. O motor do meu caminhão rugia. As luzes piscavam como um aviso. Eu tinha que agir rápido. O que estava acontecendo lá na frente não era normal. Olha, você viu o que aconteceu? Aquela figura não é seguro. Eu tentei argumentar. Foi nesse instante que a terra se partiu ainda mais, como se estivesse reproduzindo um grito ensurdecedor. Um barulho metálico cortou o ar. Meu coração acelerou. O que foi isso? Murmurei, olhando ao redor. O medo que eu sentia estava começando a se transformar em pânico. E então, do centro da fissura, algo começou a surgir. Uma forma escura e disforme começou a se materializar bem na nossa frente. Eu não sabia se corria ou se ficava. O garoto olhou para mim. O que é aquilo? Ele sussurrou, a voz tremendo. Mas antes que eu pudesse responder, a sombra se jogou na nossa direção com um rugido ensurdecedor. Nesse momento, a conexão se rompeu. Não era apenas a luz que se apagava, mas tudo ao nosso redor. O caminhão do pai dele, que antes parecia uma promessa, ficou envolto em uma névoa densa, quase como se quisesse se esconder da escuridão. Foi então que tudo mudou. A forma disforme começou a se desmanchar em pedacinhos, e algo começou a emergir da terra. Meu corpo reagiu, um instinto primal pulsando dentro de mim. E com isso eu percebi. Não era só o caminhão dele que estava ali. Eram outros caminhões, outros desaparecidos. Era como uma galeria de almas perdidas. Todos os caminhoneiros que já tinham rodado aquelas estradas e nunca mais foram vistos. O que está acontecendo? Eu gritei. Algo dentro de mim se quebrou. Esse é um cemitério de caminhoneiros. Bom, isso me fez questionar tudo. Cada história que eu ouvi ao longo da vida subitamente fez sentido. Que era esse lugar? O que ela queria de nós? Eu nunca pensei que a BR-319 pudesse ser a guardiã de tantos segredos e traumas. E o garoto, com a determinação sufocante nos olhos, virou-se para mim. A verdade pode estar aqui. Eu não posso desistir agora. Ele deu um passo em direção à fissura. Eu queria gritar, mas o ar parecia preso. Em um flash, a sombra se transformou em algo humano. A figura do pai dele, ou o que restou disso, se aproximou. Mas algo estava muito errado. Ele não parecia humano, mas um reflexo distorcido de seu antigo eu. Vão embora. Não voltem, disse a figura, a voz misturada com o vento, carregada de uma dor indescritível.
O chão tremia mais forte e a luz da fissura parecia se adquirir vida. Ele queria proteger o filho e eu só queria fugir. E no fundo, eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. O que mais a estrada esconderia? No fundo da minha mente, uma pergunta ecoava. E se nós não fôssemos os primeiros a escavar esses segredos? O que mais aquela estrada guardava de pesadelos ao longo dos anos? Uma coisa era certa: aquela verdade poderia custar caro, muito mais do que estávamos prontos para pagar. O chão tremia e o ar estava denso. Aquela névoa dançante parecia estar viva. A figura do pai do garoto, uma mistura de esperança e desespero, pairava na borda da fissura. Ele está aqui, mas não é o que você imagina, gritei, o pânico apertando meu coração. A sombra se agigantava e eu via o garoto se aproximar mais e mais, quase como se estivesse chamando. Não, não vai. Ele não é mais o mesmo, eu implorei, mas a determinação nos olhos do garoto era mais forte. Ele pode me dar as respostas que eu preciso, respondeu, com uma firmeza que gelou meu sangue. A estrada, com suas histórias obscuras, estava prestes a se levar o inocente. Enquanto a luz da fissura iluminava o rosto do garoto, senti um nó na garganta. O que ele ia encontrar ali? Almas perdidas, segredos enterrados. Não podia deixar que ele mergulhasse nisso sozinho. Minha mão apertou sua, e num gesto de impulso, comecei a arrastá-lo para longe da borda. O quão longe éramos! Contudo, no momento em que puxei, a figura do pai desapareceu, e a sombra rugiu com uma força ainda maior. Vamos embora! Gritou a figura, pela última vez. Foi aí que a terra se partiu sob nós, e um grito de dor ecoou nas árvores. A fissura aumentava, como se a estrada estivesse se desintegrando. Eu sabia que tinha que ser rápido. Olhei para o menino. Vamos, garoto. Esse lugar não nos quer. Ele hesitou, mas enquanto eu puxava, a sombra pareceu hesitar também, como se estivesse confusa. O último clamor veio de dentro do vazio. A verdade pode machucar, mas também pode te libertar. O que está por trás é o passado, disse uma voz que ecoou na minha mente. Então, a luz da fissura aumentou e a estrada, com todo o seu peso de décadas de mistérios, parecia gritar, abrir-se para nós. Eu vi muitos caminhões, alguns reconhecíveis, todos enredados na lama e na escuridão. Era hora de ir embora. Eu sabia que, ao vir aqui, o garoto poderia nunca ser o mesmo. As respostas não vão te dar paz. Gritei novamente, puxando-o uma última vez. E, enfim, ele cedeu, virou-se para mim e correu a meu lado. O chão tremia mais forte, e as árvores pareciam implorar para que fôssemos embora. Enquanto corríamos, a sombra rugia atrás de nós, mas mantive minha mão firme na dele, os dois lutando juntos. Quando chegamos ao caminhão, o motor rugiu como nunca. Luzes piscando, o último aviso. Não olhamos para trás. O garoto saltou para o banco do passageiro, enquanto eu ligava o motor. Assim que o caminhão disparou, o eco da neblina começou a se dissipar. As sombras da BR-319 ficaram para trás, os segredos enterrados bem onde pertenciam. O grito do passado se tornou sussurro. Com a estrada se desenrolando à nossa frente, um silêncio pesado nos envolveu. O medo estava se esvaindo, mas uma nova dor surgiu. O garoto olhou para mim. Eu estava tão perto da verdade, disse ele, a voz baixa e triste.
Às vezes a verdade não é o que precisamos saber. Às vezes é melhor apenas seguir em frente, eu respondi, tentando captar a essência do que havia acontecido. Ele assentiu, lágrimas misturando-se ao esforço. Ali, entre nós, um entendimento silencioso surgiu. Eu sabia que a estrada sempre teria suas histórias, mas quando nos afastamos da BR-319, um senso de alívio e dor se misturou. Havia muito mais a ser descoberto, mas por ora, sair dali era a única coisa que importava. Eu poderia sentir os fantasmas da estrada nos acompanhando por um tempo, mas agora éramos livres. E aí, meu amigo? Agora que você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no instante no canal, porque você precisa ficar por dentro dessas histórias e mistérios que vêm por aí. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas narrativas cheguem a mais pessoas. Quero saber o que você achou de tudo isso. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que rolou no final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar esse canal. Vamos juntos nessa estrada, porque a aventura só está começando.